Boa noite para os irmãos. Quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A partir do verso 21. Leamos. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisidia, dirigiram-se a Panfilha e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Versículo 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Deus abençoe a sua leitura em nossos corações. Mais uma vez, nós queremos relatar acerca do apóstolo Paulo, do trabalho deste homem que teve uma transformação ali na estrada de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Um homem que, na verdade, teve uma vida, se nós formos olhar para a vida de Saulo, anteriormente, que não foi uma vida muito agradável ao Senhor, apesar de Paulo, de Saulo, pensar que estava realmente fazendo a vontade de Deus, mas na verdade Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, perseguindo os discípulos e consentindo, até na morte de Estevão, ali, o primeiro, considerado o primeiro mártir ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se eu não me engano. E depois da sua transformação, depois que Paulo recebeu aquelas palavras ali de Ananias, depois que as suas vistas foi recobrada pelo poder de Deus, o Senhor usando ali Ananias, e Ananias sentiu um receio muito grande, de falar, de ir ao encontro com Saulo, porque sabia que Saulo era um perseguidor da igreja, um homem que era temível, pelos discípulos, pelos que já tinham abraçado a fé. E Ananias ficou bem receoso de ir ao encontro com Saulo, mas o Senhor assim mandou, o Senhor estipulou para que Ananias fosse até Saulo, porque
foram ditas as palavras que Saulo realmente tinha um encontro com o Senhor Jesus Cristo e fora escolhido um vaso para levar o Evangelho aos gentios, e foram ditas também as palavras que lhe mostraria o quanto deveria padecer pelo meu nome. Paulo certamente, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, viu aquele clarão, foi jogado ali por terra, diante daquela perseguição, diante das cartas que havia com Saulo para perseguir, prejudicar e até matar, levar à prisão aos discípulos. E Saulo tem aquele encontro ali, algo tremendo, foi jogado por terra ali na estrada de Damasco, e o Senhor mesmo falou com Saulo ali naquela ocasião. E quando Saulo ali diante de Ananias, quando Ananias disse para ele as palavras, o Senhor me disse que Saulo, você vai sofrer pelo nome de Jesus. Eu fico pensando, a Bíblia não relata, a Bíblia não registra tudo, não fala de todos os detalhes da vida dos homens, mas eu fico pensando que Paulo ali, neste momento, ele pensou em seu pensamento, dizendo: isso é o mínimo, diante de tudo aquilo que eu fiz, perseguindo a igreja, isso é o mínimo que eu vou passar por anunciar a mensagem redentora de Jesus Cristo. E este capítulo, juntamente com o capítulo 13, fala da primeira viagem missionária de Saulo e Paulo, E nós observamos aqui muitas coisas aqui bem interessantes acerca dessa primeira viagem. Paulo foi escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Ele foi separado. No capítulo 13, nós podemos observar aqui quando os irmãos ali separando a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E quando eles jejuaram e oraram, foram impostas as mãos sobre eles e eles partiram para esta primeira obra missionária. Um verdadeiro evangelista, um homem que foi dado a ele o dom da palavra. E certamente nas mensagens ali diante das cidades, Paulo era quem mais se destacava para anunciar a mensagem do Evangelho, porque além da sua transformação, ele era um homem que tinha um conhecimento maior, certamente, do que Barnabé, e o Senhor usou Paulo poderosamente para que igrejas fossem fundadas através dessa primeira viagem missionária em que o Senhor usou esses dois homens. E eles começam ali em Chipre, depois eles passam pela Galácia, depois eles passam por outras cidades até chegar no capítulo 14 em Icônio, quando Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram
e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. E sempre, irmãos, haverá alguém, ou algumas pessoas incitando contra o Evangelho. Mesmo que a igreja, os irmãos se proponham a falar de Cristo, a testemunhar acerca do nosso Senhor, do nosso Salvador, sempre haverá pessoas contrárias, incitando os ânimos, incitando alguém para ser contrário à mensagem do Evangelho. E não foi diferente nessa primeira viagem de Paulo e Barnabé, quando eles chegam nessa cidade aqui de Icônio. Eles falam poderosamente no nome de Cristo, e disse o texto que veio a crer grande multidão. Não diz o número, mas uma grande multidão veio a crer, tanto de judeus como de gregos. Mas o versículo 3 diz que, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. E os sinais e prodígios que não somente aqui Paulo e Barnabé efetuaram pelo poder de Deus, os discípulos apóstolos também fizeram. E esses sinais e prodígios, sinais miraculosos da parte de Deus, confirmavam a veracidade da mensagem do Evangelho. E isto se cumpre aquilo que o Senhor falou lá em Marcos capítulo 16, Muitos sinais e prodígios acompanhariam os apóstolos. Então, pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizeram muitos sinais e prodígio ali naquela cidade. Mas o povo ficou ali dividido. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, e para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vejam os irmãos, foram ali ultrajados, foram ali apedrejados. Isso era só o início, isso era só o começo daquela palavra que Paulo recebera, o quanto ele deveria padecer pelo nome de Cristo. E passando a cidade em Listra, costumava estar sentado ali um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu ventre, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar acerca da palavra de Deus, acerca certamente desses homens que pronunciavam acerca do Evangelho, e que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Agora, quando nós paramos nesse versículo 10 aqui, quando Paulo, diante desse homem aqui, desde o seu nascimento, aleijado, paralítico, e Paulo, sendo usado poderosamente pelo poder de Deus, vendo que esse homem possuía fé para ser curado, e Paulo, pelo poder de Deus, cura esse homem. Esse homem saltou e andava. Agora, se nós pararmos para pensar neste versículo, em que muitos se apegam a este versículo,
para ficar anunciando curas e mais curas hoje em dia, no tempo presente, e muitas vezes saem envergonhados. Eu falo isso porque eu já tive experiência, de estar no meio dessas pessoas que anunciam isso, que falam muito a esse respeito, e muitas vezes pessoas que estão ali ouvindo a mensagem da palavra de Deus saem ali totalmente frustradas, por causa daquilo que não acontece nesse meio. Mas esse era um sinal, mais uma vez, para demonstrar a veracidade da palavra de Deus, que o Evangelho era realmente algo verdadeiro, para mostrar ao povo e à multidão, e esses sinais realmente seguiram, e foi preciso para que confirmasse realmente o Evangelho de Cristo naquela época. E a partir do verso 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, com D minúsculo, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam ali de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava ali em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, aqui considerado como apóstolo, mas não seja realmente apóstolo, estava numa missão, como mensageiro de Deus, para anunciar a mensagem. Eles rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. E isso é algo natural do ser humano, de querer levantar outros deuses, e a gente percebe isso muito até no tempo atual. Muitas vezes as pessoas querem adorar a própria criatura e querem, muitas vezes, por algum benefício que recebeu de alguém, ou por causa de uma oração, até mesmo que Deus teve misericórdia daquela pessoa, a pessoa coloca aquela outra pessoa como um Deus, como uma idolatria, reverenciando aquela pessoa. E isto é muito propenso da natureza humana, do homem natural, do homem que não tem ainda o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, do poder de Deus, e isto é muito propenso a acontecer com tais pessoas. E sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé
para Derbe. Paulo, mais uma vez, aqui sofrendo um apedrejamento e foi arrastado para fora da cidade, ali dado como uma pessoa morta, né? Certamente Paulo sofreu ali várias pedradas por testemunhar do Senhor Jesus, e os discípulos o arrastaram, ou seja, Paulo ali teve que ter a ajuda dos discípulos para ser levado fora daquela cidade. Mas no dia seguinte, já recuperado, partiu com Barnabé para Derbe para concluir, né, esta primeira viagem missionária. E a partir dos versos 21 a 28 que lemos, que termina, na verdade, que conclui, né, que sacramenta essa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, mais uma vez, anunciando o Evangelho na cidade ali de Derbe. Muitos discípulos foram feitos ali, muitos creram, voltaram depois para Listra e Icônia e Antioquia. Então, eles voltaram, né, para saber como é que estavam aqueles irmãos ali naquela cidade, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Homens experimentados, homens que sofreram ali na sua própria carne e tinha ali condições de mostrar para aquelas igrejas ali nessas 3 cidades que verdadeiramente valia a pena ser um discípulo do Senhor, ser um mensageiro da parte de Deus para as cidades. E Paulo e Barnabé fortaleciam a alma daqueles homens, daqueles discípulos, exortando a permanecer firmes, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, quantas tribulações a igreja de Deus, desde o início, né, desde o início da igreja primitiva, quantas tribulações a igreja já enfrentou. Não são poucas, não, são muitas, né? Muitas tribulações os servos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo passaram no passado, homens que se colocaram a se dispor a enfrentar qualquer tipo de situação para que realmente o Evangelho fosse expandido, fosse espalhado. E quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles se multiplicaram. Quando os discípulos saíram de Jerusalém, quando foram dispersos, né, e quando houve aquela perseguição, muitos saíram, foram dispersos, o Evangelho ganhava cada vez mais força, né? Quanto mais sofriam perseguições, quanto mais eles tinham, né, pelo poder de Deus, vontade de falar no nome do Senhor. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dando ânimo, fortalecendo a vida daqueles homens, daqueles discípulos, para que não desanimassem, como Paulo e Barnabé não desanimaram, pelo poder de Deus. Foi Deus mesmo que estava ali com Barnabé e Saulo e Paulo, orientando, fortalecendo também a fé deles, para que eles, através do testemunho deles, pudessem passar para os outros irmãos e fortalecessem a fé de cada um. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se sentiam fortalecidos pelo poder de Deus. Há um pensamento de várias pessoas que não creem na palavra de Deus,
que não creem, né, na Escritura, que dizem que tudo isso que foi escrito, principalmente no Novo Testamento, acerca dos Evangelhos, acerca da igreja, que isso tudo foi uma história inventada para procurar dominar as massas. Irmãos, vamos pensar. Esses homens deram suas vidas. Esses homens foram colocados na boca de feras, de animais. Esses homens foram colocados em estacas, né, para iluminar a cidade de Jerusalém. Esses homens sofreram, foram apedrejados. Esses homens foram decapitados muitas vezes, né? Alguns relatos da Escritura nos dizem a respeito disso. Então, o próprio apóstolo Paulo, né, pela tradição, a Bíblia não diz isso, foi decapitado. Essa história é uma história inventada. Homens que não ganharam nada, né, nada para anunciar uma mensagem de salvação, de tirar o homem da pior miséria que é o pecado. Os irmãos, pensem direito. Isso é uma história inventada. Homens que se deram, homens que sofreram, homens que não ganharam nada materialmente falando, unicamente para que o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo oferece pela sua vida ali na cruz, fosse transmitida a essas pessoas. Não é uma história inventada, não é uma história que foi inventada para dominar ninguém, dominar povo algum. Relato de pessoas que realmente tiveram ali com Cristo, que presenciaram que tudo que o nosso Senhor encarnado ali, o próprio Deus encarnado na forma humana ali, veio para resgatar a sua criatura que estava totalmente perdida. E para finalizar, nós observamos aqui, versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, eram separadas pessoas capacitadas, colocadas na liderança das igrejas, eram impostas as mãos sobre essas pessoas, para que eles cumprissem ali o trabalho, continuasse o trabalho para naquela localidade o Evangelho ser propagado e continuar a mensagem sendo ali divulgada. Atravessando a Pisidia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram também a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. O trabalho que Paulo e Barnabé já tinham feito ali, já tinham deixado. E ali chegados, reunida aquela igreja ali em Antioquia, relataram, ou seja, fizeram um relatório de quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Eles voltaram alegremente, né? Mesmo que sofressem por tudo isso, apedrejamento, muitas vezes injúrias, muitas vezes foram ali maltratados, mas voltaram se regozijando, porque a obra de Deus foi cumprida na vida deles ali naquelas cidades. E a porta, né, foi aberta aos gentios a porta da fé, e eles permaneceram ali não pouco tempo com os discípulos ali, se maravilhando de tudo aquilo que o Senhor fizera por meios
de Barnabé e Paulo. Esses homens, graças a Deus, sofreram para que o Evangelho fosse aberto aos gentios, aos gregos, aos irmãos ali da Galácia, né? A carta de Paulo aos Gálatas, aquelas várias igrejas ali, aqueles vários irmãos ali, e muitos ensinos Paulo deixou juntamente com esses homens que foram seus cooperadores. Lucas foi um dos homens que estava com Paulo e Barnabé a divulgar a mensagem do Evangelho. Lucas é considerado o médico amado. E eu fico pensando quantas vezes Lucas, tratou das feridas de Paulo, diante daquelas pedradas, diante de muitas coisas que Paulo sofreu, os açoites que Paulo sofreu, e Lucas estava ali tratando, ajudando, cooperando e até mesmo ajudando na mensagem do Evangelho. Mas Paulo era o homem que Deus tinha preparado, um homem que tinha uma cultura, e Deus preparou este homem para falar aos gentios, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E se o Senhor colocasse de repente um dos discípulos que não tinha muito ali um conhecimento a mais, é claro que o Senhor poderia abrir a boca deles ali, mas o Senhor preparou a Paulo, um homem que tinha uma cultura maior, para que o Evangelho fosse levado aos gentios. E a Igreja de Deus aqui em Santa Rita está continuando a falar do Evangelho. O nosso irmão Sérgio, antes de dar início à reunião aqui, já esteve ali fora do salão anunciando a mensagem. E alguém poderia dizer assim: olha lá, um louco, um louco anunciando a palavra, falando para o vento. Irmãos, não vamos pensar como o ímpio pensa, como o incrédulo pensa. E Deus está preparando certamente pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo, e no tempo certo Deus fará a obra no coração do pecador. Ali em Brasília, eu assisti algumas reuniões, algumas pregações. Certamente tiveram ali pessoas que ainda não creram em Cristo, e ali obtiveram mensagem da parte de Deus, mensagem preciosa, e queira Deus que o Espírito Santo possa ter tocado na mente, no coração de alguma pessoa ali que ainda não creu em Cristo, para que realmente o Senhor faça uma obra de salvação na vida de cada coração. Que Deus assim nos abençoe, que sintamos fortalecidos com esse texto, para que a igreja continue promovendo, divulgando a mensagem redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.